Vamos dar início então. Olá, alquimista! Agora nós vamos falar de uma disciplina que particularmente eu gosto muito de estudar, de ministrar, que é a biogeoquímica atmosférica, né? No caso, biogeoquímica, um recorte aí para a gente poder entender muito da atmosfera, né? A biogeoquímica ela é uma ciência ampla e bastante séria. Uma vez no Instagram da Apotecários da Floresta, eu fiz uma postagem, né, algum tempo atrás, falando um pouco sobre biogeoquímica, o quanto era apaixonante. E teve uma pessoa que fez um comentário perguntando se a gente não tinha alguma coisa séria para poder postar, né? E achou que era uma invenção nossa. Biogeoquímica é uma ciência bastante séria, tá? Estudado nas principais universidades do mundo, nos principais centros de pesquisa. Tem muito material de biogeoquímica na internet disponível, inclusive de Harvard, entre outras grandes universidades. Eu vou até mostrar alguns aqui nessa aula. Então, assim, é uma ciência bastante séria, né? E é uma ciência que se conecta com a aromaterapia, e isso é muito legal, porque na aromaterapia a gente vai falar de moléculas aromáticas, as moléculas que compõem os vidrinhos, né? Compõem ali os óleos essenciais que nós tanto amamos. Bom, essas moléculas elas têm uma série de papéis ecológicos, né? Elas prestam serviços ecológicos, elas têm funções biológicas. E muita gente não sabe disso, mas são tantas as funções que é até difícil a gente falar sobre isso com poucas disciplinas, né? Então, Apotecários, a gente encontrou formas de expandir e trouxe a biogeoquímica para ajudar a gente a compreender o papel dessas moléculas na natureza, né? E que é uma forma também de a gente entender melhor o papel delas, por exemplo, na atmosfera da nossa casa. E o que eu estou fazendo quando eu estou trazendo essas moléculas para a vida de uma pessoa, né? Quando eu estou levando para a vida de uma pessoa, trazendo para a minha vida, colocando em casa, expondo pessoas a essas moléculas. Bom, a biogeoquímica, ela vai ser uma combinação justamente de biologia, geografia, geologia e química, né? Então, tudo aquilo que diz respeito à transformação dos elementos através dos processos e ciclos da vida em uma paisagem. Isso é bastante interessante porque é quando a gente começa a entender o papel do solo, dos fungos e das bactérias no solo, das plantas, suas raízes, a transpiração das árvores, as moléculas aromáticas que são emitidas por elas e como tudo isso interfere no clima global. Porque, de fato, essas moléculas aromáticas tão pequeninas, as estratégias das plantas e as relações com os demais seres vivos é justamente o que compõe o ar que nós respiramos. Se estamos falando de aromaterapia, estamos falando de uma terapia a partir da respiração, do aroma, da atmosfera. É muito interessante que a gente comece a recolher observações, estudos e materiais para que a gente possa apresentar o nosso trabalho de uma forma mais interessante, para que a gente possa argumentar a favor do nosso trabalho, produzir conteúdo e ampliar também os usos que a gente faz dos óleos essenciais, não é? E a noção que a gente tem do que eles de fato são para a natureza desse planeta. Eles são tudo. Mas vamos com calma, né? Biogeoquímica atmosférica. Essa ciência vai falar pra gente de transformações. Transformações de quê? Transformações dos elementos. Então, quando a gente fala dos ciclos do oxigênio na atmosfera, na Terra, porque a maior parte do oxigênio da Terra está na forma sólida, né, nas rochas, essas transformações que esses átomos, carbono, nitrogênio, enxofre, todos eles vão sofrer ao longo do desenvolvimento, vida e morte de diferentes seres vivos em uma paisagem. Como a Terra se recicla, essa aula também poderia ser chamada de a fisiologia de Gaia, né? Porque estamos falando do organismo do planeta e como ele se autorrecicla, como ele funciona. Os ciclos dos elementos, que são o objeto principal de estudo da biogeoquímica, é justamente nós conseguimos identificar como o planeta consegue manter o seu equilíbrio ecológico, e daí é que surge a hipótese Gaia, né, de que o planeta é um ser vivo que autorregula a si. Então, a biogeoquímica, ela traz esse olhar para a gente poder olhar para as montanhas, para as nuvens, para a luz que chega do sol e tentar entender qual a potência desse calor, dessa luz que chega, o quanto desse calor é absorvido, o quanto desse calor é refletido pela superfície da Terra. Como as árvores transformam esse calor, como isso altera o clima de onde elas estão, ou o clima global. Quando nós falamos desses eventos da natureza, a vida e a morte dos mamíferos, dos insetos,
Como nós pensamos, isso é de uma forma rasa, é mais profunda? Bom, a biogeoquímica vai ajudar a gente a olhar para isso de uma forma um pouco mais profunda. Então, estes 92 elementos naturais da tabela periódica, veja aí, nós temos elementos naturais, assim como temos aqueles traços, e temos os elementos artificiais representados na tabela. Os elementos naturais, que são mais encontrados facilmente aí na nossa natureza, no nosso planeta, esses elementos são importantíssimos para a nossa vida. Eles compõem tudo que nós conhecemos, tudo que está ao nosso redor, não é? Alguns desses elementos são mais abundantes do que os outros. E quando a gente estuda, a gente vê que o oxigênio, né, é um dos átomos mais abundantes do universo, um dos átomos mais abundantes do nosso planeta. Quando a gente pensa na superfície do planeta, contando a sua forma sólida, é o átomo mais abundante, né? Na atmosfera, ele não é o principal gás que compõe a nossa atmosfera, mas está entre os principais. Então, ou seja, um elemento bastante presente e muito importante na história do nosso planeta, que tem tudo a ver com plantas, tem tudo a ver com biogeoquímica, com a respiração de Gaia e com a nossa vida como ela é, né? O ferro, o silício, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono, o enxofre, são aí em ordem os elementos mais abundantes que nós temos no nosso planeta. Ora, esses elementos, eles estão participando de corpos, eles compõem os corpos das paisagens, as pedras, as plantas, os insetos, mamíferos. Esses elementos, eles estão sendo reciclados. Então, passa milênio após milênio e esses elementos continuam presentes nesse planeta. E essa composição de elementos, essa composição elementar do nosso planeta, ela é praticamente a mesma há 4,5 bilhões de anos, com algumas diferenças, mas basicamente é a mesma composição elementar, sendo reciclada nos diferentes corpos. Então, quando nós formos falar desses ciclos, dos elementos que compõem os corpos que transitam pela vida, nós estamos falando de biogeoquímica, tá? E na biogeoquímica atmosférica, como tudo isso tem relação com o que chamamos de atmosfera. Bom, nós temos também, obviamente, a entrada de material extraterrestre, cometas, não é? Meteoritos, que trazem elementos de outras partes do universo, mas tem sido de relativa baixa importância, tá? A presença desses elementos. A Terra permanece basicamente inalterada na sua composição há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, tá? E também temos o fato de que, diferentemente, por exemplo, de Vênus, aqui no nosso planeta, a perda de material para o espaço vai ser restringida pela gravidade, tá? Eu falo de Vênus porque lá ocorreram alguns fenômenos atmosféricos terríveis e eles perderam bastante material para o espaço. Marte também, aqui na Terra, nós temos esse privilégio de ter esse ambiente propício para a vida, certo? Bom, quando a gente fala desses ciclos, desses elementos, é importante a gente entender do que nós estamos falando, né? Então, lá no surgimento do planeta, você já deve ter visto aqueles livros, aquelas imagens que mostram vulcões em erupção, enxofre, gás, ácido sulfúrico na atmosfera, né? Era assim, o nosso planeta ele tinha uma configuração bem diferente antes da vida. A vida surge depois da formação dos oceanos, né? Vai ter um momento aí na história, né, do desenvolvimento do nosso planeta, em que essa desgaseificação, que esses geysers, vulcões, né, esses gases que saem do interior do planeta, eles começam a se transformar pela temperatura, pela pressão atmosférica aqui do nosso planeta, e nós vamos ter a formação da paisagem da Terra, a paisagem inicial do planeta nos seus primeiros anos. Essa paisagem vai dar nessa paisagem oceânica, né, a formação dos oceanos a partir das moléculas de água que vão surgir. Dentro dos oceanos, nós vamos ter ali o surgimento de formas de vida, tá? E isso já vai estar acontecendo ali por volta de 4 giga, né? Aqui são giga-anos, tá? Que seria a mesma coisa que bilhões. 4 bilhões de anos, tá? Giga-year. Então, esse ciclo biogeoquímico desses elementos na Terra vai formando e moldando a paisagem conforme a lava aparece, conforme os movimentos do interior da Terra fazem chocar as placas que existem tectônicas e vão se erguendo da Terra montanhas e erosões vão acontecendo e uma troca química constante acontece nesse planeta, como de fato um organismo vivo cheio de processos interiores.
Bom, num dado momento, essas formas de vida vão inventar uma coisa fantástica que vai mudar e revolucionar a história do planeta, que é a fotossíntese. Formas de vida tão simples, as cianobactérias, ancestrais das cianobactérias ainda, né? Inventaram ali um sistema para usar a energia da luz, a energia do Sol, a energia gratuita e abundante do Sol, e a partir daí sequestrar alguns átomos ao seu redor e produzir seu próprio açúcar, produzir seu próprio corpo, produzir sua própria energia, produzir a si mesmo, né? Estes seres, essas diferentes espécies, esses diferentes corpos, tá? Essas cianobactérias, elas foram transformando a vida e conforme pegavam o CO2 da atmosfera e iam quebrando isso para fazer sequências de carbono para criar suas moléculas, liberavam o oxigênio. Essa história é bastante conhecida e vai dar no evento que a gente conhece como o evento da grande oxidação. Para quem ainda não conhece, bota aí uma aba no Google e coloca o evento da grande oxidação. Pode ser também The Great Oxidation, se você quiser buscar em inglês. Tem muito material para poder explicar o que foi esse evento. Tem TED Talks, tem vídeo no YouTube. É um evento que foi bastante importante para o planeta Terra, então existem obviamente muitos materiais bem feitos para poder explicar o que é que aconteceu. O que aconteceu foi a revolução do oxigênio. A grande oxidação é justamente o fato de que tanto oxigênio livre, o O2, foi produzido pela fotossíntese e liberado na atmosfera, que isso transformou completamente a vida no planeta. Desculpa pela tosse. Vou tomar um golinho d'água aqui. Agora sim. Essa quantidade abundante de O2 sendo liberada na atmosfera começou a reagiu com montanhas, mudou a cor dos minerais das montanhas, reagiu com os oceanos, mudou a cor dos oceanos, matou uma série de seres que não estavam adaptados para essa concentração de oxigênio. Esse oxigênio todo foi se acumulando e foi dando na camada de ozônio, isso foi evoluindo até alcançar os níveis atuais, né? Por volta aí de 400 milhões de anos atrás, o oxigênio alcançou os níveis que tem hoje, né? Que é justamente o período em que as plantas já estavam estabelecidas, as primeiras plantas, e um pouco antes dos primeiros insetos surgirem a partir dos crustáceos, né? Ou seja, dos primeiros animais surgirem no planeta. Um pouco antes disso, o oxigênio já tinha alcançado os níveis atuais, para você ver como essa história é antiga e como nós estamos ligadas e ligados à natureza desse planeta com muito mais força do que imaginamos, né? E a história também desse planeta. E quando nós falamos dessa evolução desse oxigênio na atmosfera, nós estamos falando aí da evolução da própria vida, porque o oxigênio, ele tornou possível o desenvolvimento da vida de uma forma que antes era impossível. E como assim, né? Primeiro porque com o surgimento da camada de ozônio, esse grande depósito, né, de oxigênio na atmosfera do planeta, e o comportamento do ozônio que foi surgindo a partir das relações químicas do oxigênio com a composição química, temperatura, pressão nesse planeta, tudo isso acabou resultando justamente no impedimento da entrada de um grande espectro de radiação solar que vem dos golpes solares, né, dos ventos solares parar aqui na Terra. Então, essa concentração de ozônio na nossa atmosfera, ela consegue refletir, porque os átomos têm essa relação com a luz, né, com a energia, e conseguem refletir uma parte dessa luz de volta para o espaço. Com a camada de ozônio, a vida se tornou mais possível no nosso planeta, porque o DNA pôde de fato se estabilizar. O excesso de radiação produz a quebra das estruturas, a ruptura delas, justamente um estresse oxidativo, né? E a partir do momento em que a camada de ozônio vai se estabelecendo, a gente tem a diminuição desses índices de radiação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o oxigênio como um gás altamente reativo e que começa a dar possibilidades para o DNA se desenvolver. Agora, com diferentes formas, dedos vão surgir, estruturas novas vão aparecer, justamente porque tornou-se possível esse acontecimento, né? Os corpos mudaram de tamanho, eles se tornaram maiores com
a chegada da camada de ozônio, da atmosfera oxigenada que as plantas trouxeram, né? Elas trouxeram, podemos dizer assim, um pouco dos oceanos com elas, trouxeram as águas, trouxeram o mar. O mar agora é a atmosfera que elas povoaram com as suas moléculas e com o oxigênio na sua forma livre. Então, veja esse gráfico aí que vai começar aqui em 4,6 bilhões de anos e vem vindo até mais ou menos o Siluriano ali, onde a gente vai ter aí 400 milhões de anos, onde eu comentei que o oxigênio atingiu os níveis basicamente atuais, tá? Veja bem, 400 milhões de anos. Depois disso aconteceu muita coisa, tá? Inclusive a extinção dos dinossauros, que foi por volta de 65 milhões de anos atrás. Nós estamos falando de 400 milhões de anos atrás para o oxigênio alcançar os níveis que ele tem hoje, certo? Então primeiro nós tivemos aí os crustáceos saindo das águas, se transformando em insetos, evoluindo em diferentes espécies de insetos. Depois nós tivemos a saída aí de anfíbios, o surgimento dos répteis e por fim os mamíferos apareceram aí entre 300 e 200 milhões de anos atrás, tá? E mais ou menos nesse mesmo período as plantas, tá, com flores já estavam se desenvolvendo. Aqui elas estão colocadas aí entre 200 e 100, mas elas já estavam se desenvolvendo um pouco antes do que isso. Quando chega aqui em 200 milhões de anos, nós já temos um desenvolvimento bastante avançado das plantas aromáticas com suas flores, tá? Então veja aí essa evolução desse oxigênio. Veja que foi oxigênio pra caramba jogado na atmosfera. É muito trabalho, as plantas estão trabalhando na química desse planeta. E daí a biogeoquímica, entendendo esse processo. E veja bem, essa é uma ciência que vai estudar diferentes ciclos, tá? De diferentes elementos, que nós não vamos ver nessa aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco mais justamente do ciclo da água, das chuvas, da participação das florestas, porque o nosso foco é o papel das moléculas aromáticas, mesmas que estão nos vidrinhos de óleo essencial, limoneno, entre outras, mirceno, tá? Elas são as moléculas às quais a gente vai dar foco nessa aula. Mas a biogeoquímica é um estudo mais amplo e mais complexo, e quando nós vamos estudá-la, nós vamos ver que existem interações constantes, né, entre os diferentes grupos de, vamos colocar assim, receptáculos para essa matéria toda, né? Essa mãe doadora de todas as formas, que é a matéria, os elementos da tabela periódica espalhados por esse planeta. Nós temos uma litosfera, que é justamente essa camada da Terra que nós conhecemos como crosta terrestre, não é? Essa litosfera, ela tem diversos componentes, né? Vem aí a partir de um resfriamento que ainda está acontecendo no nosso planeta, certo? Nós temos aí o interior do planeta, o seu núcleo, tá? Um núcleo mais interior, um núcleo um pouco exterior, o manto, nós temos também a crosta, e nessas diferentes composições, nessas diferentes camadas do nosso planeta, nós temos aí diferentes componentes fazendo parte dela. Quando chegamos na litosfera, nós temos a oxidação acontecendo e, portanto, mudanças muito significativas na qualidade dessa matéria-prima que nós temos ali no interior do nosso planeta. E surgem as formas, os cristais, as pedras, as diferentes formas e cores, os arranjos possíveis dos átomos dentro dessa litosfera, onde nós temos a maior quantidade do oxigênio que está na superfície desse planeta. Ele está na litosfera na sua forma sólida, tá? A partir de erosão, veja bem, erosão, sedimentação, tá? Esse material que compõe essa litosfera, ele é trocado com os oceanos e vai começar a compor também as águas oceânicas, vai fazer parte da composição química dos lagos, dos rios, porque a litosfera, a partir da erosão, ela vai sedimentando e essas moléculas vão se quebrando e vão se misturando e fazendo os seus ciclos, tá? Observe aí essa imagem na tela que está aparecendo, onde tem aí o meu mouse rodando na litosfera, que está alimentando essa hidrosfera. A hidrosfera é justamente tudo aquilo que nós temos de água no planeta, né? Os oceanos, os lagos, os rios, a água subterrânea, os lençóis freáticos. Essa hidrosfera, ela tem uma troca constante de vapor de água com a atmosfera, correto? Então os oceanos, o metro quadrado do oceano está sempre produzindo vapor de água. É importante que nós entendamos esse ciclo constante, essa fisiologia de Gaia, essa respiração de Gaia, esse sangue de Gaia, essa corrente sanguínea, esse fluxo, essa circulação entre litosfera, hidrosfera, atmosfera, da hidrosfera e da litosfera com a biosfera. Quem é a biosfera? É justamente onde estamos os seres vivos.
e tudo aquilo que se transforma a partir da nossa relação com esse espaço que ocupamos. Então, a biosfera troca com a atmosfera constantemente e os seres respiram e exalam, eles vivem e morrem e se decompõem e suas moléculas voltam a habitar o planeta na entropia, né, que é pedida para esses átomos, se desfazendo da ordem que o nosso corpo dava. Então, esse ciclo, ano após ano, vida após vida, morte após morte, vai compondo a atmosfera, vai compondo os oceanos, vai compondo as paisagens que nós conhecemos. Essa é a nossa casa. Compõe o solo vai alimentando a hidrosfera vai tendo sua relação sendo transformada pela biosfera e transformando também geograficamente, localizando a vida, criando estruturas para que as chuvas caiam nas montanhas, desçam de volta para os oceanos e os ciclos se renovem e se cumpram. Então, vamos tentar ver isso, né, nessa ilustração que agora aparece aí na tela. Nós temos diferentes elementos compondo uma paisagem nesse planeta. Tente imaginar as paisagens de todos os tempos, os pensamentos de cada ser vivo que já pisou neste planeta, né, suas sensibilidades, suas percepções. Vamos tentar imaginar além daquilo que estamos acostumados. Olhe para uma paisagem e veja além. O que influencia a biogeoquímica em uma paisagem? Bom, nós temos com muita potência, né, a radiação solar. E essa troca de radiação entre o nosso planeta e o universo é uma das grandes fontes de transformações químicas que vão acontecer aqui. Mas veja, nós temos relações com o gelo e a forma que como ele pode refletir a luz, a troca de gases que ele tem com a atmosfera, conforme ele vai se derretendo, conforme gases vão sendo liberados. Nós temos a hidrosfera oceânica e sua troca constante, a presença dos ventos, a formação de ciclones e furacões. Nós temos aí a precipitação junto com a evaporação formando nuvens na beira dos oceanos. O metro quadrado oceânico produz bastante nuvem, e essas nuvens elas vão compor ali, transformar as relações dos seres vivos com a sua própria existência, porque estão compondo o clima. Essas nuvens vão levar chuvas para outros locais. Mas essas nuvens dependem de aerossóis na atmosfera. Aerossóis são moléculas, né, que estão presentes na atmosfera. E essas moléculas, elas podem ser positivas, negativas para a saúde humana, mas elas são de fato indispensáveis para a saúde ecológica das paisagens e elas têm uma série de funções ali. Então, dependendo de que tipo de aerossóis, de que tipo de moléculas nós temos compondo a atmosfera de um lugar, essa atmosfera pode refletir mais ou menos radiação vinda de fora, essa atmosfera pode acabar retendo mais ou menos calor, produzindo um efeito estufa da radiação que está sendo refletida pela Terra. Essas moléculas vão determinar a composição das chuvas, o tamanho das gotas em uma nuvem e também a qualidade dessa chuva, se ela é ácida ou se ela é benéfica para a nossa vida. O que influencia essas mudanças atmosféricas? Veja, influências humanas, nossas casas, nossos carros, nossas fábricas, tudo que nós colocamos de carbono, tudo que nós estamos destruindo, tudo que nós estamos queimando, né? Tudo isso também está fazendo parte dessa grande atmosfera oceânica, essa atmosfera mar que todos os seres compartilham. Atividades vulcânicas, tá? Mudanças aí no ciclo hidrológico, né? Que é o ciclo da água. Vai depender aí de relação entre a biosfera e a atmosfera, as florestas interagindo com essa camada, né, de umidade que tem na nossa atmosfera e formando nuvens, e isso alterando o clima local, o clima global inclusive, a depender obviamente da concentração de plantas. Uma grande floresta, como é o caso da floresta amazônica, tem um grande impacto no clima global, né? E isso já é conhecido há décadas, tem muita gente que nega isso até hoje, são pessoas que infelizmente nunca estudaram a biogeoquímica atmosférica, não sabem que é uma ciência muito séria, tá? Essas interações vão determinar todos os ciclos, vão determinar a qualidade do ar respirado, vão determinar a sua respiração, sua qualidade de vida, vão determinar o que o seu corpo pode fazer ou não e os riscos para a sua saúde que vêm desses elementos, certo? Pense em todas essas interações, todas essas mudanças, todo o impacto que existe quando você mexe com algum desses componentes, tá? Como você pode ver, todos eles são importantes para compor a atmosfera como nós conhecemos, certo? Então,
Vamos focar nessa aula, muito embora existam estudos para mostrar para a gente, e facilmente você encontra material sobre isso disponível na internet, tá? Dos ciclos, basta que você busque por ciclos biogeoquímicos. Você vai encontrar o ciclo do nitrogênio, a partir aí das formas de vida, né? Da vida, ciclos de vida e morte, como essas substâncias nitrogenadas retornam para o solo, do solo vão parar nas águas subterrâneas, das águas e do solo vão sedimentar e vão novamente retornar para os oceanos e a partir daí renovar o ciclo, sendo possivelmente evaporados ou compondo essa química oceânica, tá? Então o ciclo do nitrogênio, os ciclos do carbono, tá? Ciclos do enxofre, são diferentes elementos que têm ciclos biogeoquímicos, são vastamente estudados, é uma ciência muito ampla. Mas aqui nessa aula, como eu disse, nós vamos focar no ciclo hidrológico, no ciclo da água no nosso planeta. E o ciclo da água ele vai nos levar diretamente ao estudo da relação entre oceano e continente, da relação entre a atmosfera oceânica e a atmosfera do continente. Quando nós temos, por exemplo, um deserto se encontrando com o oceano, normalmente nessas regiões do planeta, nós temos a entrada de ciclones, furacões, a formação deles, e é difícil que não tenha. Enquanto não houver uma grande concentração de plantas nesse contato com o oceano, nós temos a formação, porque por algumas razões que nós veremos já já, as plantas conseguem impedir a formação de fenômenos atmosféricos como esses, tá? Então, esse tipo de relação oceano-continente é muito real e isso é hoje estudado com imagens de satélite, né? Nós já temos décadas de imagens de satélites importantíssimas para a gente poder entender o comportamento das chuvas, da atmosfera, dos gases e assim entendermos melhor essa fisiologia de Gaia e o papel das nossas queridas moléculas aromáticas nisso tudo, né? Como é que isso vai parar na aromaterapia? Por que você está vendo biogeoquímica nesse curso? Veja bem, nós estamos falando aqui da evaporação dos oceanos. Os oceanos, o metro quadrado oceânico produz obviamente bastante água, mas não produz tanta água quanto um metro quadrado de floresta. Tá? Isso é uma coisa muito interessante porque depende obviamente da concentração de plantas. Na floresta amazônica, onde nós temos mais de 600 bilhões de indivíduos, né, de espécies de plantas ali, de árvores, de outras plantas, nós temos uma grande transpiração. Plantas transpiram, elas não usam desodorante, elas não querem saber de impedir isso não. Elas transpiram e transpiram muito, dependendo do tamanho da árvore, se for muito grande, pode transpirar mais de 1 tonelada de água por dia. É muita água na atmosfera, então o metro quadrado florestal produz mais água, mais nuvem, mais chuva do que o metro quadrado oceânico, tá? Mas existe essa troca, esse ciclo. E observe esse ciclo onde esses ares úmidos, quentes ou frios, oceânicos, são lançados para dentro do continente. Lá a chuva pode cair, por exemplo, numa região mais alta e vai descendo, vai formando lagos, a infiltração vai transformando a química, a bioquímica, a biogeoquímica dessa paisagem. Espécies podem surgir ou desaparecer a depender dessa relação entre nuvem, chuva, oceano, continente, tá? E a partir daí, sedimentação, componentes sendo levados, lembre-se, não é só a água que está voltando para o oceano, mas também diferentes moléculas capturadas no ar pelas nuvens, diferentes moléculas da respiração, sua respiração, seu perfume, o óleo essencial que você usou, os animais que estão vivendo, as plantas por aí, os escapamentos dos ônibus, tudo isso, essas nuvens estão pegando, esse conteúdo está rodando na atmosfera, esse conteúdo está retornando para a Terra, esse conteúdo sedimenta e vai fazer parte dos oceanos, tá? Então, nós temos aí um ciclo biogeoquímico da água que vai depender de diferentes fatores, vai depender de pressão atmosférica, temperatura, presença ou não de COVBs, que nós vamos ver já já o que é, né? Que são os componentes orgânicos voláteis biogênicos emitidos pelas plantas, a transpiração das plantas, chuvas, gravidade, muitas forças agem, tá? Para que a gente possa ter esse ciclo acontecendo. Aqui, quando nós falamos da cobertura global de florestas, né, entre 2000 e 2014, isso aqui é um dado bastante importante, né, em algumas plataformas, Instituto Max Planck, ONU, nós vamos ter aí a divulgação desses dados e aqui nós temos a demonstração do que era floresta original, tá, cobertura original nessa cor junto com a outra, e o que foi que sobrou, tá, depois de por volta de 14 anos.
tá? Entre 2000 e 2014 aproximadamente. Bom, observe essas florestas. Quando nós temos aí os trópicos de Câncer aqui e Capricórnio aqui embaixo, nós temos desertificações, tá? Se você pega lá o desenho do globo do planeta e dá uma olhada nesses trópicos, Câncer aqui, ó, e Capricórnio, aqui embaixo onde está meu mouse, tá? Nessas duas regiões, a gente vai ter áreas desertificadas, certo? A ação humana colaborou muito para isso, mas também tem o fato de que nesses trópicos nós temos a descida de ventos secos, né? O roubo da umidade da atmosfera, então é mais propício disso acontecer. Muito embora as plantas tinham conseguido dar um jeito nisso, nós ajudamos as paisagens a ficarem desertas com a nossa ação, diminuindo aí a presença dos seres vegetais, tá? Então olha que perigo, né? O que sobrou de floresta não é muito comparado ao que tinha, tá? No início da nossa vida no planeta. E ainda assim as plantas são 99% da biomassa desse planeta. Mas observe aí essas grandes florestas. Por que elas estão aí na tela? Porque elas mudam o clima global e elas fazem isso com as moléculas que estão dentro do vidrinho de óleo essencial, certo? Como é que a gente entende melhor essa questão de biogeoquímica? O que é que está acontecendo? Por que floresta altera clima global? A questão toda está nas trocas que as plantas fazem com a atmosfera. Tá? Então, lembra-se que é mais saudável caminhar na atmosfera de uma floresta, é porque lá a composição química é diferente. A atmosfera, muito embora a gente não veja, né? Não vemos a luz, só as coisas tocadas pela luz, também não vemos o que compõe a atmosfera, é invisível para nós. Porém, nós sentimos, preenche o nosso corpo, nos alimenta e pode até nos matar ou nos dar uma vida mais saudável. Depende da atmosfera respirada. Hoje, são muitos os estudos que mostram, é muito divulgado, o quão é benéfico você passear por uma floresta. Bom, isso vai acontecer por quê? Especialmente porque quando você caminha pela floresta, você está tendo contato ali com essa atmosfera protegida pelas árvores. Elas dispersam esses componentes moleculares pequeninos no solo, na atmosfera, e isso muda tudo ao redor delas. Por isso, essa atmosfera da floresta ela é diferente da atmosfera de uma cidade, onde você tem muito concreto, muita radiação sendo refletida, muito calor acumulado, muita poluição por conta da composição de pneus, da fumaça de escapamentos. Enfim, é um ambiente muito mais tóxico, o ambiente da cidade, do que aquele ambiente onde os ciclos se reciclam continuamente, como é o ambiente das plantas no meio de uma floresta, tá? Nós sabemos que as plantas, através da fotossíntese, vão absorver aí o dióxido de carbono, elas vão transformar isso em carbono orgânico, tá? Vão biosintetizar e por meio da energia solar, elas vão, junto com a água, realizar a sua biossíntese, transformações alquímicas nessas moléculas de CO2 e pegar aí suas cadeias de carbono que nós conhecemos, vão formar aí não só a casca, as folhas, os galhos, mas também as próprias moléculas aromáticas, as moléculas graxas, fixas, voláteis da planta, tá? Nas suas moléculas bioativas, elas vêm desse processo, dessa relação com a natureza. Disso nós sabemos. Agora, o que nós precisamos entender é como isso interfere na nossa vida de uma forma mais profunda, mais ampla. Aí na tela agora você está vendo uma representação do que é o conceito de albedo. Albedo é um conceito que diz respeito à quantidade de radiação solar que é refletida de volta para o espaço. Essas setas que você está vendo representam radiação solar. Existe uma quantidade de radiação que chega aqui na nossa Terra, né? Existem dados para calcular isso. E essa radiação, ela vai ser absorvida ou vai ser refletida. Isso depende da composição da atmosfera, da composição da nossa litosfera, tá? Então, onde tem gelo é diferente de onde tem terra. A cor da terra muda tudo. A presença de nuvens também, observe como uma parte da radiação bate na nuvem e volta para o espaço. A depender da composição dessa atmosfera, da composição das moléculas na atmosfera, da composição das nuvens, você tem uma concentração menor de radiação, tá? Raios ultravioleta, de radiação que pode ser nociva, que vai acelerar processos oxidativos, estresse oxidativo, acelerar o envelhecimento, a ruptura dos sistemas e a morte celular.
entenda. Isso aqui é uma forma de a gente entender esse balanço de energia que existe na Terra. É um dos conceitos da biogeoquímica bem profundos que eu quero trazer aqui apenas de relance para a gente poder entender que existe essa relação. Radiação entrando, sendo absorvida, radiação sendo refletida. E por que falar disso enquanto a gente está falando de açúcar de planta e de óleo essencial? Bom, olha que surpresa, as árvores, essas grandes alquimistas da natureza, né? Essas fábricas, entre aspas, químicas, elas são muito superiores ao conceito de uma fábrica, né? É até uma injustiça chamá-las assim. Essas verdadeiras deusas que são as plantas, as grandes florestas, elas conseguem diminuir a radiação solar e diminui a incidência dessa radiação no solo, protegendo o solo onde a floresta está, tornando esse ambiente mais propício para o desenvolvimento do DNA, para a vida das células. Veja, beneficia a vida como um todo. Isso vai acontecer porque as plantas estão constantemente gerando chuvas, gerando nuvens, e essas nuvens são capazes de refletir uma parte dessa energia solar que vem para a Terra, tá? Ocorre que além da formação de nuvens, as florestas, as árvores, os grandes campos de vegetação que nós temos nos planetas, também estão soltando quem? Os nossos queridos componentes orgânicos voláteis biogênicos, que são quem? Limoneno, linalol, mirceno, beta-pineno, alfa-pineno, copaeno, terpenos e sesquiterpenos. Sim, os nossos monoterpenos, os nossos sesquiterpenos estão na atmosfera, junto com outros gases produzidos pelas plantas, etileno, tá? O próprio isopreno, né, que é a unidade que forma o monoterpeno, também está presente nessa atmosfera florestal. E essas partículas, elas vão oxidar. Então, além da formação de nuvens e de chuvas, a presença dessas partículas oxidadas também vai refletir radiação. Então, veja quantos benefícios as árvores, as florestas trazem para proteger essa biogeoquímica da vida, né? Então veja, olha outras fontes aí de fase aérea, tá? De gases que a gente tem na atmosfera, vulcões, as nossas queimadas, os oceanos, as nossas belas fábricas, né? Olha que elegância que é uma árvore, não tem comparação, né? É um ser divino. Vou tomar um copinho d'água aqui. Veja a elegância que é uma floresta, uma árvore, né? Aqui os produtos, componentes orgânicos voláteis biogênicos vão reagir com essa atmosfera, tá? Com a quantidade de radiação, com a presença de outros átomos, nitrogênio, enxofre, oxigênio. E aí, isso vai servir de núcleo condensador de unidade, tá? Uma vez que essas moléculas elas são oxidadas na atmosfera, elas servem como superfícies em volta das quais aglomeram-se, se juntam, se depositam essas moléculas de água que estão na atmosfera, formando assim gotas de chuva. As gotas que nós vemos de chuva, elas vêm do vapor que é invisível. Mas para que elas se formem gotas visíveis, elas precisam de elementos, superfície, alguma superfície onde elas possam se aglomerar. Esses componentes dos óleos essenciais, quando estão na atmosfera da floresta, cumprem também esse papel. Além de tudo que nós já sabemos sobre eles, eles também vão afetar muito esse ciclo da radiação, vão afetar muito a qualidade atmosférica por conta dessas interações de biogeoquímicas, tá? Então, além do CO2, a vegetação está trocando o quê? Carbono na forma desses componentes. Isopreno, monoterpenos, sesquiterpenos. Esses componentes, quando são oxidados, vão se distribuir como partículas atmosféricas conhecidas como aerosóis secundários, tá? Por que secundários? Porque agora estão oxidados, certo? E essa imagem vai resumir como isso perturba essa radiação e muda a microfísica das nuvens de uma paisagem, tá? Sim, as nossas queridas moléculas aromáticas é que fazem isso tudo, certo? O que mais que a gente pode dizer? Olha aí elas, o isopreno e a partir dele o alfa-pineno, beta-pineno, mirceno, limoneno, sabineno, transbeta-ocimeno e o beta-ocimeno, o cis e o trans, tá? Nós temos aí exemplos de moléculas que compõem os nossos óleos essenciais. Passou um helicóptero aqui bem barulhento.
nós temos aí exemplos de moléculas que compõem os nossos óleos essenciais, as nossas queridas moléculas aromáticas, né? Essas moléculas, elas são biosintetizadas pelas plantas, elas são os tais dos COVBs em português, né? Ou BVOCs, quando é em inglês, né? Biogenic Volatile Organic Compounds. Então nós temos aí esses componentes orgânicos voláteis biogênicos, eles exigem bastante das plantas, de 1 a 2% de todo o carbono que vai ser fixado pelas plantas, né? Até 3%, depende da planta, depende da molécula, a planta vai fixar, vai transformar em cadeias de carbono, onde ela vai construir ao redor dessas cadeias os seus grupos funcionais, realizar a sua alquimia molecular, tá? Essas moléculas, elas trazem esse gasto energético para a planta, mas elas trazem também benefícios, né? Então, o que a gente sabe sobre elas? Alguns exemplos. Bom, elas têm funções biológicas como, por exemplo, aumentam a resiliência da planta a estresses abióticos, tipo temperatura, como a hortelã-pimenta, que produz mentol para resistir ao frio, luz, como o alecrim, que produz a molécula cânfora para resistir à maior luminosidade de uma altitude maior, danos oxidativos, como a mirra, que secreta a sua resina quando ela é machucada, justamente para evitar danos oxidativos, o estresse oxidativo, ou também a entrada de micro-organismos, né? Assim como essas moléculas também vão inibir o estabelecimento de plantas concorrentes ao redor, elas podem alterar o clima, alterando temperatura, precipitação, cobertura de nuvens. Elas vão permitir sinalização química atmosférica ou abaixo do solo e vão reduzir o ataque de insetos herbívoros. Esses são apenas alguns exemplos. Então, as nossas queridas moléculas aromáticas, toda vez que alguém te falar assim, essa cheirinha, aromaterapia não tem evidência científica, você tem que pegar um livro bem grande e dar na cabeça dessa pessoa. Vários livros de várias ciências, até ela entender o que são essas moléculas. Porque as pessoas dizem que elas não têm potência, né? Porque não entendem o que elas são. E muitas pessoas não sabem utilizar o verdadeiro potencial dessas moléculas porque também não entendem. Acham que é um óleozinho que tem que passar no braço e pronto. Não sabe o que essas benditas podem fazer por uma paisagem, por um corpo, por um organismo, né? Dentro da biogeoquímica atmosférica, em que nós estamos focando no ciclo da água, pensando aqui na participação das florestas e das moléculas aromáticas, perdão, tá bem quente aqui onde eu tô hoje, vou ter que tomar um bocadinho d'água, né? Nós estamos falando bastante, quando estamos falando dessas moléculas, das florestas, nós estamos falando bastante de nuvens, formação de nuvem. Nuvem é um fenômeno muito interessante e é um fenômeno que nós não paramos para pensar nisso no dia a dia, mas crucial, fundamental para a nossa existência, para a nossa vida. E as nuvens, as mantas de partículas que nós utilizamos nos óleos essenciais na nossa casa, também são formações gasosas, vapores que nós estamos colocando ali na nossa atmosfera respirada. Mas na natureza selvagem, nuvens, o que são nuvens? Nuvens, as nuvens que vemos, são aglomerados de pequenas gotículas que estão em suspensão no ar. Essas gotas que a gente está vendo, elas vêm de um vapor que é invisível. Mas para elas se formarem, não precisa apenas de baixas temperaturas, né? Muita gente acredita que basta cair a temperatura para que a gente possa ter a formação aí da chuva, da nuvem, né? E que essa seria o único motivo, mas não é o único motivo, não é apenas esfriar. A gente precisa de uma semente, a gente precisa de uma base, a gente precisa de um local, de uma superfície onde vai acontecer a deposição das moléculas de água para a formação de gota, conforme eu estava explicando. Essas sementes, ou também conhecidas como núcleos condensadores de umidade ou núcleos de condensação, são em gerais os aerosóis que estão na atmosfera. Lembra, eu mostrei agora há pouco uma imagem, tinha vários aerosóis diferentes, com nitrogênio, carbono, amônia, diferentes elementos compondo a nossa atmosfera. Mas quando nós falamos das florestas, nós não estamos falando só de partículas de poeira, grãos de pólen, de sal, fuligem, nós estamos falando de outros componentes que são estes dos nossos óleos essenciais. Porém, lembrem-se, na formação de nuvens não tem só esses componentes da floresta. O mundo, como eu estou colocando aqui nessa aula de biogeoquímica, é vasto e a influência dos animais que pastam, dos insetos, dos oceanos é ampla, tá? É um oceano-atmosfera, é um lugar de mistura, certo?
Mas focando na biogeoquímica das florestas, é importante a gente falar de oxidação um pouquinho, porque a gente está falando de elementos que oxidam na atmosfera para a formação das nuvens e das chuvas. O que é oxidação mesmo? Bom, vamos recapitular. Nós temos átomos, esses átomos eles têm elétrons nas suas camadas, e lá na última camada, conhecida como a camada de valência, esses elétrons estão pareados ou não. Quando esses elétrons não estão pareados, nós temos aí um átomo que está com uma instabilidade energética, ele precisa equilibrar-se. E nessa de precisar de equilibrar-se, ele encostando em outro átomo ou em outra molécula, ele pode acabar capturando um elétron deste outro átomo ou desta outra molécula. A gente vai chamar esses átomos de oxidantes ou radicais livres ou agentes oxidantes. Ele quer elétrons, tá? E nós temos também nesse nosso planeta os agentes redutores. O que é o redutor? Redutor é quem vai doar esse elétron, então vai se livrar de elétron, tem elétron para doar. Assim ele vai se oxidar, ao passo que o oxidante vai reduzir. Redutores oxidam, oxidantes reduzem. O que isso aqui tem a ver com chuva? Ora, tem a ver que o limoneno, quando vai parar na atmosfera da floresta, ele vai ser oxidado. Significa que ele vai perder elétrons para outros componentes, átomos, ozônio, superóxidos que estão ali na atmosfera, radicais livres que vão pegar esses elétrons. Isso vai transformar quimicamente essa molécula e, a partir dessa transformação, ela vai se tornar um núcleo bastante eficiente para condensação de umidade, tá? Então, lembrando que na tabela periódica o número atômico vai dar para a gente um número de elétrons quando o átomo não está com nenhum tipo de ligação. Desculpe pela tosse. Quando você tem ali um átomo neutro, tá? Agora, quando a gente tem ligações que vão transformar essa carga elétrica, essa concentração de elétrons no átomo, nós podemos ter ali uma posição de oxidação. Tá passando um aviãozinho aqui, eu acho, não sei se é helicóptero ou avião. Pronto, de novo, né? Vamos lá. Muito bem. O estado de oxidação ou o número de oxidação, ele muda conforme um átomo recebe ou perde elétrons, tá? Apenas aí a título de curiosidade. O que nós temos de entender aqui nessa aula não são todas essas questões químicas nos seus pormenores, mas a influência disso tudo nesse processo, para que a gente entenda do que nós estamos falando. Então, numa floresta como a floresta amazônica, quando você tem a nucleação de nuvens, isso vai acontecer nesses COVBs, mas, curiosamente, eles estão em pequenas concentrações. A quantidade de carbono perdida para a atmosfera na forma desses componentes orgânicos voláteis biogênicos das plantas são concentrações pequenas. Porém, quando elas estão na atmosfera úmida, na presença da radiação solar, e que se oxidam e depois se precipitam, formando uma poeira fina, essa poeira, ela tem uma qualidade higroscópica, ou seja, afinidade por água. A água corre ali, a água gosta de estar ali. E isso gera núcleos de condensação eficientes. Por isso, a importância de entender a oxidação, por isso, a importância das florestas. Esses aromas na floresta, quando são oxidados, vão formar as chuvas. E daí o fenômeno que nós conhecemos hoje como os rios voadores. E aí na sua tela você vai ver um exemplo, um videozinho mostrando o que são os rios voadores, numa geografia que é a daqui do Brasil, mostrando um pouco aí do que seria a floresta amazônica, dando uma dimensão do tamanho dela, né? Aqueles vapores de água gerados na massa oceânica, aquecidos pelo sol, que formam as nuvens oceânicas, serão atraídos pela superfície terrestre, porque ali as plantas na floresta evaporam bastante água, essa água fica na superfície da atmosfera da floresta, encontra as moléculas aromáticas oxidadas, forma excelentes gotas de chuva, aumenta a concentração de nuvens e de chuva nessa região enorme que você está vendo aí no mapa, e isso diminui a pressão atmosférica. Aquilo que era vapor ocupando mais espaço, ocupa agora o espaço de uma gota. E essa mudança na pressão atmosférica, ela faz com que sejam atraídas essas massas de umidade oceânicas. Essas massas de umidade que são atraídas pela floresta amazônica, elas batem na Cordilheira dos Andes e são distribuídas ali, especialmente no sudeste brasileiro.
Quem lembra de um evento que aconteceu há mais ou menos 2 anos em São Paulo, com grandes nuvens de poeira surgindo, né? Estavam vindo de queimadas na Amazônia, porque estavam tendo, justamente participando desse percurso dos rios voadores. Vejam o perigo de uma queimada, que diminui não só o poder da floresta de gerar chuva e alimentar o continente numa área que deveria ser um deserto, olha aqui o Trópico de Capricórnio, uma área que no mundo, no globo, nós vemos é desertificada, tá? Aqui no nosso Brasil não é, por conta desse serviço ambiental, desse trabalho biogeoquímico da floresta amazônica e suas pequeninas moléculas aromáticas. Para você ter noção de por que isso é chamado de rios voadores, é porque a quantidade de água que vaza do rio Amazonas para o Oceano Atlântico diária é 17 bilhões de toneladas de água todos os dias. Só que a floresta amazônica, as árvores da floresta amazônica transpiram 20 bilhões de toneladas de água todos os dias. Então é muito mais água do que o rio Amazonas está jogando no Oceano Atlântico. E o rio Amazonas é o maior rio que a gente tem, né? A maior fonte de água doce no mundo. Então veja por que é chamado de rios voadores. É justamente porque tem rio voando sobre nossas cabeças. E esses rios, eles são manipulados, criados, transformados e distribuídos pelo serviço de bomba biótica de umidade, bomba biótica como um coração bombeando sangue. É isso que a floresta amazônica está fazendo nessa imagem. E é por isso que, com suas moléculas aromáticas, a floresta amazônica, ou qualquer grande cobertura de vegetais nesse planeta, consegue influenciar o clima global, o clima do mundo muda. Já está provado, tem estudos que mostram, florestas podem reduzir em mais de 1 grau centígrado a temperatura do nosso planeta. São ar-condicionado natural. Sim, elas impactam muito no clima, elas transformam a vida do solo, da água, da atmosfera, elas manipulam seres vivos. Veja, nós estamos falando delas, as magníficas, as deusas, divinas plantas e sua inteligência biogeoquímica, tá? Seguindo em frente, o que nós vemos é que, além de todos esses benefícios que nós temos conhecidos dos óleos essenciais e das plantas, tudo que elas já fizeram por esse planeta, terem tornado a vida possível, serem a fonte do ar que respiramos, a causa de nós respirarmos, o motivo de termos uma vida. As plantas, nós dependemos completamente delas, mas além de tudo isso, uma floresta, como a floresta amazônica, uma grande área terrestre coberta por florestas, não permite a formação de furacões e outros padrões climáticos anômalos, como secas e enchentes. E por quê? Por que não se formam furacões quando nós temos uma floresta? Porque existe uma fricção turbulenta com a atmosfera criada pela floresta. Existe uma guerra entre a atmosfera oceânica e a atmosfera florestal, por conta da pressão atmosférica, vapor de água, concentração de componentes químicos. As chuvas uniformes produzidas em uma grande área pela floresta cria uma tração de vento, e essa tração de vento, essa aceleração de vento sobre as paisagens oceânicas, impede a organização de tornados ou de furacões, e por isso eles não entram na floresta amazônica. As trajetórias registradas via satélite dos furacões comprovam esse ambiente ameno nessas regiões cobertas por florestas, e aquilo que eu mencionei sobre onde você tem áreas desertificadas, esses furacões e ciclones entrarem para o continente adentro, tá? Que mais que nós temos aí? Então, ou seja, além de tudo que elas podem oferecer, as plantas ainda oferecem um seguro contra eventos destrutivos atmosféricos, tá? Elas atenuam a concentração de energia nos ventos, elas diminuem a força dos ventos numa cidade, a presença de árvores na cidade, diminui o impacto e a força dos ventos e os danos que eles podem causar. Mas para muito além disso, elas também determinam a direção dos ventos, porque são bombas bióticas de umidade. As raízes determinam a direção dos rios. Acima, na atmosfera, elas estão determinando os ventos, as chuvas, bombeando, transformando o clima global e inclusive protegendo um continente de furacões. Isso é um pouco da biogeoquímica atmosférica no que diz respeito às transformações produzidas pelas florestas, especialmente a floresta amazônica, que é o nosso foco aqui, nossa magnífica floresta brasileira, que consegue dispersar uma quantidade extraordinária de água e de componentes orgânicos voláteis, como as moléculas dos óleos essenciais,
produzindo todos esses milagres ambientais. Não parecem deusas? Não parecem seres divinos, titãs capazes de produzir mundos sem violência, como diz Emanuele Cotcha, o ecofilósofo? Pois é, esse é o universo da biogeoquímica atmosférica. Obviamente, biogeoquímica é uma ciência muito mais ampla que vai falar sobre os ciclos de todos esses elementos que são importantes, indispensáveis para a vida. Mas aqui nessa disciplina eu quis trazer um pouco desse conhecimento para que a gente possa entender a importância na natureza dessas moléculas, os papéis que elas possuem, justamente porque têm funções biológicas, justamente porque são moléculas ativas, justamente porque doam elétrons, reduzem o estresse oxidativo, protegem células, tornam a atmosfera mais segura para ser respirada, reagem com poluentes, diminuindo a concentração de poluentes, ajudam a formar chuvas, atraem seres benéficos, regulam os ecossistemas, a saúde das paisagens. Então, qual é a importância do trabalho de um aromaterapeuta na vida de uma pessoa? Quando você chega na vida de uma pessoa que está nesse universo urbano, trabalho, rua, escapamento, carro, paredes, e essas atmosferas sendo respiradas, que atmosferas são essas? A atmosfera de um carro, de 4 paredes, diariamente. Como que você transforma a vida dessa pessoa com a aromaterapia? Você transforma a atmosfera que ela respira. Você transforma a relação dela com a natureza, com a planta, com o aroma, com seu próprio olfato, com seu próprio ritmo de respiração. Isso tudo tem muito impacto, tem muito poder. Então, quando conhecemos as relações entre o corpo da pessoa e o corpo de Gaia, quando estudamos a biogeoquímica, que é a fisiologia de Gaia, e podemos entender as nossas relações, as relações da nossa saúde com essas paisagens, com esse ecossistema, aí nós podemos enriquecer não só o nosso discurso, para que possamos explicar e tornar mais interessante a nossa abordagem da aromaterapia, como também fazer uso dos óleos essenciais e dos princípios da biogeoquímica dentro dos espaços em que os óleos essenciais serão aproveitados. Então, eu espero que essa disciplina tenha sido interessante para você, tenha te trazido alguma inspiração e que possa te dar uma visão mais ampla sobre o papel das plantas aromáticas, dos óleos essenciais, na evolução deste planeta, não só da vida, mas dos ciclos dos elementos desse planeta e como tudo isso vai ter relação com a nossa terapêutica, como nós podemos trazer a ecopsicologia, a biofilosofia existencial que Apotecários tanto ama, tanto traz para as aulas, dentro desse contexto de resgate dessa relação com o ecossistema, com a consciência ecológica, com o nosso planeta, com a própria respiração, com o próprio farejar, com os aromas que compõem a nossa vida, porque tudo isso é atmosfera, é oceano, é alimento para o nosso ser, certo? Muito obrigado e até o próximo episódio. Então eu vou parar aqui a minha gravação. Vocês viram que eu tô igual Matrix aqui, né? Tentando escapar dessa luz que vem da janelinha de cima.